Olá, meus amigos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Tivemos uma temporada aí com um certo intervalo, mas estamos aqui de volta, graças ao nosso bom Deus, e vamos dar prosseguimento a esse nosso passeio artístico literário que tem nos envolvido e tem nos fortificado, o que eu chamo de crescimento verdade. Eu sempre digo isso aos meus amigos: ler bons livros, assistir a bons filmes e conversar com gente que a gente chama de gente cabeça contribui muito para o que se chama de crescimento verdade, em que a gente tem que muitas mergulhar intimamente e arrumar essas gavetas internas que nem sempre estão bem arrumadas. Para falar a verdade, geralmente estão desarrumadas. Daí a necessidade de, e eu sugiro a todos vocês, a todos nós, a gente ter esses momentos e atos, né? Que são esses momentos em que a gente faz esse auto mergulho em busca de crescimento, em busca de amadurecimento e de ter uma visão mais ampla e segura neste mundo tão louco, tão cheio de percalços, né? Tão cheio de incógnitas, né? Como já dizia Clarice Lispector, esse mundo em que tudo é tão incerto. E diante de tanta incerteza, nós extraímos uma certeza, que é justamente o tema da aula de hoje. Nós vamos fazer um passeio, vamos bater um papo, acredito que bem sereno, mas bastante seguro, sobre a obra O Bem Amado, e que eu encho a boca, porque eu faço questão de comentar esse trabalho, porque é uma delícia, porque o que é bom fica, o que é bom é atemporal. A pessoa fala com ele quem foi o autor de O Bem Amado: o grande, o mestre da dramaturgia, da televisão, do cinema, Dias Gomes, né? Que se tornou realmente um mito nesses gêneros que vem constituindo e formatando a cultura brasileira com um ar de universalismo temático, ok? Então vamos à obra, vamos ao autor. Eu sempre gosto de tecer alguns comentários sobre o autor, né? Em que a gente vai saborear, em que a gente vai discutir com mais detalhes uma de suas grandes obras. Mas Dias Gomes, no começo da sua carreira, ainda muito moço, mas já demonstrando bastante ousadia temática, né? já mexendo, vasculhando, perscrutando alguns setores de âmbito social que já demonstrava assim, um certo receio, né? Pela delicadeza, né? Até pelo fator medo mesmo, diante de tanta pressão política. Ele passou por um período de ditadura, ele passou por um período da era Vargas, né, por um Estado Novo, ali na década de 40, e que nós sabemos muito bem que para artista nenhum, qualquer que fosse o gênero ou os gêneros artísticos, não tão somente literários desenvolvidos, fosse fácil. Né? Uma Fernanda Montenegro, um Fernando Torres, e um Paulo Betti, e tantos outros, né, que passaram por esse período, sofreram esse autoritarismo que vem marcando aí de cor cinza páginas dolorosas e tristes da nossa história. Mas nós sabemos também que da dor nós tiramos amadurecimento, né? Então, se há um não, muitas vezes, às vezes é preciso um não para fortalecer um sim e a gente admitir com mais segurança. E este sim é o sucesso que vem galgando Dias Gomes em toda a sua trajetória artística. Começou ali como artista marginal, né, ali periférico, ainda ali com pequenos teatros, mas essa ousadia que eu lembrei há pouco, essa irreverência, né, de buscar novos temas, de ser um pouco mais atrevido com a palavra e com a pesquisa, né, com a justificação, ali com relação às críticas irônicas socialmente, que ele sempre fez. Você vê que o próprio humor que é apresentado, inclusive em O Bem Amado, que a gente vai destacar na aula de hoje, nós percebemos esse tom de denúncia social. Então isso é inerente ao autor, qualquer que fosse o seu texto, adaptado ali à rádio, adaptado à TV, ao cinema, ao palco teatral, havia essa intenção, esse compromisso social, como já dizia Carlos Drummond de Andrade, numa concepção de que o artista, qualquer que fosse o seu trabalho, a música, o teatro, o cinema, a dança, a literatura, a poesia, era preciso haver um compromisso social. Tem uma palavra
que realmente dissesse alguma coisa, que contribuísse, que ajudasse a construir, se possível, um mundo melhor, ou pelo menos um esclarecimento melhor sobre vida. Então o Dias Gomes se tornou realmente uma pessoa dedicada a esse tipo de texto, a esse tipo de pesquisa humano-social, né? Porque o fator gente, o fator pessoa está muito presente, o fator família, o fator consciência política, o fator terapêutico, utilizar a arte também como uma forma de entretenimento, não tão somente aquela coisa, aquele texto denso, aquela obra pesada, ali, chocante, né, para cansar o telespectador, para cansar o ouvinte, o leitor. Não, ele também soube saborear essa narrativa engraçada, essa narrativa recheada de comicidade, com uma linguagem muito gostosa de se ler, de se assistir, de se apreciar, uma linguagem realmente muito solta, uma linguagem simples, né? E que pode servir, dependendo da temática, aí atender a diversas faixas etárias. Então vamos, lembrando que dois clássicos, eu não poderia desperdiçar esse momento para ressaltar realmente duas grandes obras consideradas até hoje de Dias Gomes: O Pagador de Promessas, que é fantástico. Não tem quem assista ao Pagador de Promessa, ou em forma de peça de teatro, ou num filme que foi adaptado, né, logicamente ao cinema, ou uma minissérie ali, ou a TV, como a Rede Globo fez isso, que não se sensibilize, né, com aquele senhor de origem tão rústica, tão brejeira, né, tão simples, tão humilde. Ele só queria pagar uma promessa, carregando aquela cruz, né? Mas sem querer se comparar a Jesus Cristo, como alguns membros autoritários da Igreja Católica assim o julgaram. Mas a existência dele levar a cruz até o pé do altar, porque foi uma promessa que ele fez, e teve que pagar um preço tão alto por essa insistência de pagar essa promessa, onde Dias Gomes já faz uma pitada e dá uma beliscada aí de denúncia a membros. Vejam bem, eu não estou generalizando, eu estou generalizando a membros, não é, que infelizmente, como há em toda e qualquer instituição social, não assume com honestidade, com fidelidade o seu papel e acaba negligenciando, né, acaba realmente desgastando a imagem. E isso ele mostrou muito bem e se tornou realmente um grande sucesso de audiência, O Pagador de Promessas. Não que o Bem Amado tenha ficado atrás. No ar, assim, quem tem um pouco até mais de estrada, quem tem um pouco mais de primaveras, né, quem já vem atravessando algumas décadas, deve lembrar o sucesso que foi o Bem Amado. Eu digo que foi porque quando foi exibido pela Rede Globo, quando foi adaptado, virou novela, permito mais a objetividade. Olha, era difícil em uma casa, logicamente, que tivesse televisão, porque naquela época, nós estamos falando de algumas décadas, né, lá atrás, e não era toda casa que tinha televisão, que possuía televisão, né? A televisão ainda era alguma coisa assim meio nobre, né? Até chegar a essa popularidade que se vê nos dias de hoje. Não sei se eu posso colocar assim, televisão já é tão popular assim, acreditamos que sim, mas é imperdível assistir a um capítulo de O Bem Amado. Então, na casa que não tinha televisão, eu corria ali para cada vizinha, sentava no chão, ficava ali pendurado na janela. Por quê? Porque a novela ainda tinha esse compromisso de divertimento, de passatempo, de lazer, que infelizmente a gente tem percebido que as telenovelas vêm perdendo essa terminalidade, vêm perdendo esse objetivo. Mas O Bem Amado se tornou um ícone, se tornou realmente um trabalho um trabalho assim, exemplar, de uma plenitude, não de um relativismo, mas de uma plenitude, atingindo, acredito que com precisão, esse objetivo perante o telespectador, gerando uma audiência fantástica. Aproveitando o termo fantástica, em O Bem Amado, nós percebemos situações bem fantásticas, bem inusitadas, realmente, que provocam a comicidade, que fazem os telespectadores sorrirem, né? Eu estou chamando muita atenção para essa época que a novela era uma forma de lazer, tinha essa coisa de gostosa, tinha essa coisa de dali depois da janta ou na hora da janta a família sorrir, né? Como um exercício até terapêutico, de relaxamento, sim. Diferente de muitas telenovelas de hoje, com toda essa violência, com todas essas armas, né? Com toda essa, enfim, com todos esses textos
tão pesado. Não que eles não estejam refletindo realmente as transformações sociais, mas o que eu estou chamando a atenção é para o fato de a novela está perdendo esse fator lazer, né? Esse fator fazer a família relaxar depois de um dia cansativo de trabalho. Acredito que vocês já compreenderam a intenção desse meu primeiro texto. Apresentando Dias Gomes e já começando a chamada para a peça de teatro O Bem Amado. Convém lembrar, pessoal, desculpem, convém lembrar que nós temos essa preocupação didática, né, aí para os vestibulares da Unicamp e da FUVEST, e é mais uma das grandes obras, muito bem selecionadas para essas listas, para esses vestibulares, e que com certeza vocês, com o exercício da leitura, e que vocês vão sentir um prazer enorme, porque não tem quem não goste de ler O Bem Amado. Você, pelo contrário, você é consumido, você é fisgado por essa narrativa. É um livro debaixo do braço, ou acredito, né, ou em PDF, sei lá qual recurso aí tecnológico, ou mesmo tradicional das livrarias, aqui você vai recorrer, porque você vai ler O Bem Amado, porque você vem lendo todas as obras que estão nessas listas de paradidáticos indicados para esses dois grandes vestibulares do país. Tá? Então, o próprio título Bem Amado, né, que a gente vai já comentar, porque parece tão bonitinho, né? Tão arrumadinho, tão romântico, tão poético, o bem amado. E vamos ver se esse bem amado realmente tem todo esse lirismo, tem toda essa sobrecarga de emoção, de sentimentalismo, né? De romantismo, de poesia. Vou deixar essa pergunta, essa questão aberta, e no decorrer da discussão da obra, a gente vai chegando à conclusão, se realmente faz valer ao título da obra essa relação. Então já sabemos que O Bem Amado foi escrito com o objetivo de ter uma estrutura teatral. Daí, como toda peça de teatro, muitos travessões. E a presença do travessão, eu pergunto a vocês, indica ou não bastante diálogo? Você nesse exato momento deve estar respondendo sim, professor Fábio Coelho. Garante sim o travessão, constituindo o discurso direto, bastante diálogo. E é o que não falta na peça O Bem Amado, as personagens estarem conversando, dialogando o tempo todo. O professor Fábio Coelho, mais precisamente em torno do quê? Qual é o miolo semântico? Qual é o tema central dessa peça de teatro, O Bem Amado, que o senhor já nos apresentou como uma das principais, se não a principal obra de Dias Gomes, teatral de Dias Gomes? Bem, eu ainda faço questão de lembrar um pouquinho alguns personagens para que vocês entendam melhor o enredo. Odorico Paraguaçu se tornou uma figura hilária, se tornou uma figura realmente assim lendária, permite a metáfora. Odorico Paraguaçu, né? Que tinha uma liderança política, que tinha já um exercício, uma tendência, uma inclinação para o exercício político, numa cidadezinha de interior, né? de pequeno porte. E aí chegou a construir um cemitério, e aí já começa a comicidade, mas uma comicidade também acrescida de drama, né? De dramaticidade, porque surge um dilema muito grande, uma preocupação enorme por parte do seu Odorico Paraguaçu, né? Com todo o seu prestígio perante a sociedade, com todo o seu respaldo social, com todo o seu poder econômico e com todo o seu prestígio político, né? Tanto é que ele foi eleito, né? E a promessa maior eleitoral, né, que conseguiu levar a candidatura de prefeito da cidade de Sucupira era a construção de um cemitério. A questão é construir um cemitério, né, logicamente ali para que houvesse o descanso eterno, mas não morreu ninguém. Ou melhor, não morria ninguém. E esse não morrer ninguém vai angustiando, né, vai gerando ansiedade, vai gerando uma perturbação muito grande por parte do seu Odorico Paraguaçu. Não tinha morto, tinha um cemitério bem construído, e esse é o dilema que vai mover toda a narrativa. E aí recebe a informação de que um dito cujo, né, de que um rapaz, primo de um correligionário dele, havia morrido. Aí ele se animou, pronto, agora vamos realizar um velório, vamos realizar um enterro para que a gente possa realmente inaugurar o cemitério. E a narrativa vai girando muito em torno dessa expectativa
né? E ao mesmo tempo essa situação hilária, inusitada, de um cemitério sem covas, de um cemitério sem mortos. Então você percebe, mas ao mesmo tempo, na paralela, em que ele, como prefeito, que desvia verbas, né, da prefeitura, em que se vê toda uma corrupção política, em que ele coloca pessoas para trabalhar ali como secretárias, né, como ajudantes, funcionários públicos que são nomeados por ele, por interesse próprio. Quer dizer, há uma intenção por parte de Dias Gomes, através da obra O Bem Amado, dessa belíssima peça de teatro, que, repito, foi tão adaptada aí para o cinema, para a TV, de mostrar a realidade política e social. Porque, como eu falei há pouco, Dias Gomes, que passou por a Era Vargas, né, pela segunda Era Vargas, passou pela repressão econômica, passou por esse período de caça aos comunistas, passou por esse período de desigualdade de classe, de autoritarismo, de desconforto social tremendo. Ele não ia perder a oportunidade, através de uma bela piada, através de uma bela sátira, criticar ironicamente, com muito humor, a política nacional. Então isso é que move toda a narrativa de Um Bem Amado, e aí você vai perceber a ironia do título, O Bem Amado. Tá? Porque esse prefeito, é bem verdade que ele era carismático, isso aí não há quem negue. É ler a obra, ou assistir ao filme, né, a minissérie da Globo, enfim, você perceber que, apesar de toda essa falcatrua, de todo esse desvio de verba, de todo esse descompromisso de honestidade, né, diante de um cargo público, em que se vê a intenção do autor de fazer toda uma crítica a uma política que infelizmente se estende até os dias de hoje, né, quem exercita esses cargos de liderança e que muitas vezes, não sempre, mas deixam a desejar. Então, repito, O Bem Amado trata-se de uma grande sátira à política nacional, com muito humor, com muita ironia, com uma linguagem muito simples, com uma linguagem divertida. Não só a questão olha, é uma simplicidade, é uma linguagem de uma simplicidade neologística, porque ele tinha o dom da palavra, o dom da oratória, ele não tinha o conhecimento gramatical em se tratando de linguagem padrão. Então eram palavras que ele inventava. Eu até trouxe aqui dois exemplos, como bonitamente. Nós sabemos perfeitamente que bonitamente, que esse advérbio, né, que constituído o sufixo mente, jamais seria exemplo de uma língua padrão com relação à normatividade da língua portuguesa, mas ele inventava espontâneo, naturalmente. Isso aumentava mais ainda o teor cômico, né? O teor hilário, engraçado dessa narrativa, repito, campeã de audiência. Eu sou capaz de apostar que, se fosse reprisada nos dias de hoje, continuaria com a excelente audiência. É como você assistir algumas peças de teatro, até voltasse mais para o regional, como ali o sucesso do cordel, da música sertaneja, né, que muitas vezes traz esses dramas familiares, esses dramas amorosos, e que tudo isso contribui para o sucesso, né, como Ariano Suassuna, com Alta Compadecida. Né? Quantas vezes você já assistiu a Alta Compadecida de Ariano Suassuna, que também é uma peça de teatro, que foi adaptada à televisão, ao cinema, ao teatro, e toda a vida é um sucesso, e será sempre, porque o que é bom fica, né? Não tem como uma qualidade se dispersa aí com o tempo, porque não é descartável, não tem um objetivo tão somente comercial, tem um objetivo social. Por isso há essa extensão aí, essa atemporalidade, vamos dizer assim. Então eu coloquei um rápido exemplo aqui, bonitamente, dentre tantas outras expressões linguisticamente engraçadas que nos são oferecidas através do personagem, do prefeito Odorico Paraguaçu, que está vivendo esse drama de construir esse cemitério e sem mortos para enterrar. E aí eu entro o Zeca Diabo na história, né? Do Odorico Paraguaçu, e olha o próprio nome da personagem, Zeca Diabo. Então você já vê um toque fantástico, né, do inusitado, do diferente, do que foge ao natural, né, que passa até para o sobrenatural, uma personagem com o nome de Diabo, né, e vai ser delegado, é convidado pelo Odorico Paraguaçu para ser delegado de Sucupira, e quem sabe ajude nesse processo de encontrar, sei lá, se houver algum homicídio, que alguém tenha sido assassinado, né, para realmente poder inaugurar o cemitério, que move toda a narrativa.
Mas o Zeca Diabo acaba se tornando um chefe de polícia exemplar, para desgosto do Odorico Paraguaçu, que preferiu um delegado mais corrupto, um delegado que encontrasse algum jeito de haver morte, de haver alguém para ser enterrado. Volta a repetição dessa questão, porque move realmente a narrativa. E aí alguma dramaticidade, porque o Dorico acaba engravidando a esposa do Dirceu Barbosa, a Dulcinéia. E aí era um escândalo para a cidade do interior, né? Assim, cidade grande já era um escândalo, um adultério, né? Já era um escândalo, né? Engravidar uma pessoa sem um casamento. Imagine uma mulher sem um casamento, imagine numa cidade do interior onde todo mundo ali dá conta da vida de todo mundo, né? Onde aquela pracinha em frente à igreja é o palco das fofocas, e aí era o comentário da cidade. Mas ele é muito esperto, né? Porque realmente tinha toda essa esperteza, dá para notar com esse desvio político, com esse comportamento não tão honesto, né? não tão fiel, e ele dá uma reviravolta narrativa que ele consegue fazer com que o crime seja atribuído o ato de engravidado, a Dulcinéia, que não tenha sido por ele atribui a outra pessoa, e ele já vai estimular o Dirceu Barbosa a tomar as dores, a resolver a situação. Ele dá, inclusive, acho que oferece uma arma ao Dirceu Barbosa, e é uma reviravolta tão grande, é uma história, uma narrativa com tanto movimento, com tanta ação, que você não tem como se sentir entediado. Você se sente maravilhado, você se sente realmente assim felicitado por estar tendo o prazer de conhecer esse grande trabalho, essa grande obra, que foi muito bem escolhida por estas comissões dessas universidades que já foram citadas. E aí, por fim, né? Por fim, acaba então aqui não era bem a Dulcinéia o alvo da morte, era para ter matado o possível amante, tudo que no caso, forjado o possível amante, né? Não o Odorico Paraguaçu. Mas o Zeca Diabo lá na movimentação acaba dando tiro para todos os lados, e uma bala acaba pegando e matando a Dulcinéia, fato este que telespectador, que leitor nenhum esperava. E aí vem os finalmente, segundo palavras do próprio Odorico Paraguaçu, justificam os não obstantes. E aí se encerra a narrativa com a morte da Dulcinéia, então o cemitério. Não, minto, dela a morte da Dulcinéia, falta só um detalhe. Com esses tiros pro alto que o Zeca Diabo ficou dando, lá na dramaticidade do episódio, quem acaba morrendo é o Odorico Paraguaçu, para surpresa geral do leitor. Ele é que vai ser o enterrado no cemitério que outrora ele construíra, e viver todo esse período de ansiedade e angústia, né, na tentativa de encontrar um morto para inaugurar o cemitério. O destino, né, e suas traições, né, e suas surpresas. Quem diria que ele próprio iria inaugurar o cemitério que ele mesmo construiu? Então fica aí a palavra do professor Fábio Coelho, mais uma vez, acredito que com muito entusiasmo, né, porque eu me sinto muito feliz de desenvolver esse trabalho aqui com vocês. Para mim é um prazer enorme, e espero que vocês tenham aproveitado e viajado muito bem por esses comentários que eu teci sobre o grande escritor Dias Gomes e sobre esse belíssimo trabalho, essa peça de teatro, O Bem Amado. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima obra. Um abraço do professor Fábio Coelho.